Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, livro do princípio, capítulo 32, versículo 26, que diz assim: disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Amém? Esse texto, ele vem trazendo um pouco da história desse homem chamado Jacó, onde nós muitas vezes o mencionamos como Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E quando nós observamos Jacó, nós olhamos para ele e podemos até pensar que ele era um homem maravilhoso, um homem perfeito. Porém, se nós formos vermos a história de Jacó, o contexto da história dele, nós vamos perceber as fraquezas de Jacó. A Bíblia diz que assim que Rebeca gera, porque Isaac ora por ela, há uma luta, e quando ele vai nascer, o seu irmão Esaú, primeiramente, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, e por isso deu-se o nome de Jacó, porque naquele tempo, hoje a gente coloca o nome dos nossos filhos, né? Um significado bem bonito, um nome bem bonito, mas naquele tempo o nome era dado pela situação em que estava vivendo o povo ou como a criança nascera no momento. A gente pode lembrar de quando a arca foi tomada de Jerusalém, a Bíblia diz que uma mulher estava dando à luz. E ao nascer a criança, ela dá o nome de Icabô, ou seja, foi-se a glória de Deus. Então, para eles, a importância do significado do nome era algo que não poderia ser alterado. Tinha muita importância, e até hoje é assim. E aqui não foi diferente. Quando Jacó ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, deu-se o nome de Jacó, porque significa aquele que agarra o calcanhar, e também podemos assim conhecê-lo como aquele que engana, enfim. E por isso deu este nome também seu próprio irmão Esaú, teve esse nome de Esaú, porque nasceu ruivo e peludo, e era o significado do seu nome. A partir deste momento que Jacó nasce e recebe este nome, a história dele toma um rumo diferente, porque a forma que eles liberavam a palavra, eles liberavam acreditando nesta palavra. Conforme era liberado, eles criam que seria daquela forma, e por muitas vezes, de fato, a história era conduzida desta forma, desta maneira. E a Bíblia diz que Jacó, ele em um certo momento, vai fazer um guisado, e seu irmão chega depois de uma caça e pede comida para ele, porque estava faminto, e Jacó, ele pede para que seu irmão o venda a primogenitura. Na Mesopotâmia tinha muito isso de poder vender, poder negociar a primogenitura, vender ou comprá-la. Apesar de ser algo de suma importância, Esaú despreza. A Bíblia diz que Esaú desprezou a primogenitura, porque, por certo, ele não tinha consciência do que a bênção do pai, ou que Isaac carregava acerca do que Deus prometera a Abraão, e corretamente a ele, carregava na história. E com isso ele despreza. E Jacó, ele faz o guisado, dá para o seu irmão, compra, vamos dizer assim, a primogenitura. E chega a um ponto onde Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó, chega para Jacó a ouvir a conversa com o pai e diz, olha, o teu pai vai abençoar o teu irmão Esaú.
prepara, faz tudo o que tem que fazer, faz tudo o que tem que ser aprontado para poder se apresentar diante do teu pai para que você receba a bênção. E Jacó faz desta forma. Ele se levanta, mesmo com medo, porque ele diz: por certo que se meu pai reconhecer que não sou Esaú, não irá ser abençoado, mas sim irá me amaldiçoar. Mas ele faz conforme a sua mãe planeja, conforme a sua mãe ordena, e se apresenta diante do seu pai e recebe a bênção do seu pai. A importância da bênção era que tudo aquilo, toda a palavra liberada sobre o seu pai, sobre aquilo que o Senhor determinara sobre Abraão e Isaque, seria para a descendência futura, e Jacó faria parte disso. E o mais lindo é que Jacó foi escolhido por Deus. Quer dizer, Jacó foi escolhido por Deus? Sim, a Bíblia diz que antes de Rebeca gerar o filho, ter a criança, em capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus vira para Rebeca e diz que dentro de ti há duas nações, e o maior servirá ao menor. Então, por certo, Deus já havia escolhido Jacó muito antes. E tudo correu para com que Jacó alcançasse aquilo ao qual o Senhor tinha com ele. Porém, a forma que foi utilizada não foi da forma certa. Nós vamos observar isso no texto. Por quê? Ele comprou de uma forma injusta do seu irmão a primogenitura e também enganou o seu pai para poder receber a bênção. Porém, para todo Jacó existe um Betel preparado por Deus para poder fazer a transformação, a mudança na vida dele. E a Bíblia diz que, ao saber que Jacó recebe a primogenitura e recebe a bênção, seu irmão se levanta com o desejo de matá-lo. E Rebeca se levanta juntamente com seu pai e manda ele ir para Arã, para poder fugir do seu irmão por um tempo. E Jacó assim faz e obedece. Quando Jacó chega em Arã, antes de chegar na casa do seu tio Labão, ele tem um encontro com Deus por sonho, uma visão em Betel, onde ele dá o nome de Betel no local, pois o nome antes era Luz. Ele está dormindo e tem um sonho, e nesse sonho Deus se apresenta para ele. Nós conhecemos, e para quem não conhece, é quando a escada se apresenta diante de Jacó, e Jacó vê anjos subindo e descendo, e ele percebe que a presença de Deus está ali, e Deus confirma a promessa dada a Jacó. Ele diz que seria com ele, ele diz que vai guardar ele diz que não deixaria até que a promessa de Deus se concretizasse sobre a vida dele. Jacó recebe ali uma confirmação do céu acerca daquilo que ele recebeu anteriormente, a bênção dada pelo seu pai. Jacó ali entende que Deus está com ele, que Deus permanece sobre a vida dele e que além do que ele imaginava, era o que Deus tinha determinado para ele. Ele poderia até se limitar por não achar capaz por causa do que ele carregava, como eu disse, acerca do seu nome, mas ele entende que ali naquele momento Deus está escrevendo uma nova história para ele, dizendo: você a partir de agora carrega a minha palavra, você a partir de agora carrega a minha promessa, você a partir de agora carrega algo maior da minha parte. E tem um encontro com Deus ali em Betel. Chega em Arã, Jacó entra em um processo, isso eu estou introduzindo para a gente poder chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Chegando em Arã, a Bíblia diz que Jacó, ele é enganado por Labão. A certeza é que, por certo, Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas. Deus tem suas formas de trabalhar na nossa história. Jacó enganava e foi enganado porque Deus precisava fazer Jacó entender que ele precisava modificar aquilo que estava trazendo para ele uma história de engano, uma história ao qual muitos olhavam para ele, poderia denominar: lá vem o enganador, lá vem o mentiroso, lá vem isso, lá vem aquilo. Mas Deus ali fez Jacó entender
que a terra que ele estava pisando agora era a terra que Deus estava dizendo para ele: depois de Betel, você precisa compreender que daqui para frente sou eu quem conduz a tua história, sou eu que conduz a tua caminhada, e eu vou permitir com que aquilo que você muitas vezes poderia se utilizar para ganhar, para poder prevalecer acima de alguém, eu vou fazer você entender que você precisa nascer de novo, que você precisa mudar o seu comportamento para aquilo que eu tenho determinado para a sua vida mais à frente. Deus, Ele é aquele que nos encontra em Betel, e por mais que Ele permita que o período de aflição em Harã, de ser enganado, é para que possamos ser moldados por Ele, é para que possamos ser trabalhados por Ele, é para que possamos ser tratados por Ele. Se você está em Harã, Deus está dizendo: não se aparte da minha palavra, eu não vou voltar com a minha palavra vazia. Aquilo que eu liberei sobre a sua vida, sobre a sua casa, está de pé, porém eu preciso modelar o vaso, eu preciso trabalhar no vaso, eu preciso trazer mudança para a tua vida, ao ponto que você não seja mais reconhecido como um enganador, mas como alguém diante da minha presença, ao qual carrega a palavra, a promessa dada a Abraão. Deus é aquele que está te conduzindo no caminho e está dizendo para a gente hoje aqui: se apegue com o que eu disse, mas não se esqueça que no meio da promessa há um momento de preparação, e ela não será como a gente espera. Talvez Jacó não imaginava que seria enganado, mas aquele engano de Labão fazia com que Jacó fosse moldado diante de Deus. Depois da palavra liberada ao caminho da promessa, entenda que Deus permitirá que possamos ser tratados. A Bíblia diz que em Deuteronômio capítulo 8, que Deus vira para o povo e diz: eu permiti que vocês passassem pelo deserto, eu permiti que vocês tivessem fome, sede, eu permiti muitas coisas sobre vocês, sabe para quê? Para ver o que estava no seu coração. A fornalha, a provação não é para nos matar, é para nos forjar diante de Deus. É Ele pegando na nossa mão e nos capacitando a elevar o nível, é Ele pegando na nossa mão e dizendo: eu não te quero da mesma forma, eleve o seu nível, porque eu vou estar com você, mesmo que o processo não seja fácil. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E não importa o caminho que a gente traçar, carregue hoje esta palavra, aquilo que Deus disse para Jacó: eu não te deixarei até que minha palavra se cumpra. É isso que nos conforta, que apesar dos períodos difíceis, a palavra deles brada no nosso ouvido dizendo: eu não te deixarei até que minha palavra se cumpra. Mas Senhor, estou sendo enganado, eu não te deixarei até que minha palavra se cumpra. Mas a situação está complicada, está difícil, eu não te deixarei até que a minha palavra se cumpra. Se tem alguém aqui que carrega a palavra dele, acredita, Ele não te deixará até que a palavra dele sobre você se cumpra, sobre a tua casa se cumpra, sobre a tua família se cumpra. Ele não te deixará. Oh, aleluia, glória a Deus. E Jacó passa por este período que podemos denominar como provação, deserto, enfim, como prova. Passa a ser enganado, mas ele permanece crendo na palavra que ele recebeu em Betel. Ele permanece acreditando na palavra que ele recebeu em Betel. E depois disso, Deus dá a Jacó um sonho. Qual o sonho? No capítulo 31 nós vamos ver isso. O sonho era que as ovelhas sacrificadas, malhadas e listradas era de Jacó. E com isso ele faz um novo acordo com Labão. Labão, ele engana mais uma vez Jacó. A Bíblia diz que Labão afasta as ovelhas, ao qual era do acordo de Jacó,
e deixa as ovelhas que não faziam parte do acordo, ou seja, Jacó estava iniciando do zero. Mas entenda, quem carrega a palavra dele, não importa se está no zero, Deus faz estar aonde Ele quer que esteja, porque a palavra dele está sobre nós. Jacó poderia estar começando do zero, mas ele entendeu a palavra que estava sobre ele. E a Bíblia diz que Jacó se levanta e sabe o que ele faz? Pega estacas, raspa as estacas e coloca em pontos estratégicos aonde as ovelhas vinham conceber. E com isso as ovelhas nasciam conforme a palavra que Deus deu a Jacó. Késia, foi o ato dele pegar as varas, colocar para poder as ovelhas ver e nascer da forma que ele queria? Não apenas, aquilo dali foi uma estratégia dele, foi um ato de fé, porque quando as circunstâncias não são favoráveis, eu preciso utilizar a minha fé antes de se tornar favoráveis. Porque quando as circunstâncias parecem estar zeradas, não tem jeito, não tem como, eu preciso me apegar com a palavra sim, mas preciso levantar e agir em prol da palavra que foi liberada. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a nossa vida, nós não podemos ficar prostrados, nós precisamos tomar atitude de fé, nós precisamos tomar atitude crendo naquilo que foi liberado sobre as nossas cabeças. Então se levante, se for necessário utilizar estacas, use estacas, mas utilize a tua fé, põe a tua fé em ação, olhe para a palavra e diga: eu carrego uma palavra e por mais que não seja favorável, eu vou utilizar aquilo que eu tenho em minhas mãos para com que a palavra de Deus realize sobre a minha vida. Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Uma vara. Pois bem, é isso que eu vou utilizar para fazer o sobrenatural. Deus não precisa de muito para poder fazer coisas grandes. Ele precisa de alguém disposto a utilizar a fé, acreditando que Ele pode fazer, mesmo que não tenha nada. Mesmo que não esteja ao seu alcance, se você tão somente agarrar na promessa, acreditar no que Ele disse e falar: eu creio, vou utilizar. E o que é estacas? O que pode simbolizar estacas? Estacas pode simbolizar a oração, estacas pode simbolizar o jejum, estacas pode simbolizar a palavra, pode ter muitos simbolismos aqui que a gente pode utilizar, porque atitude de fé. Existem algumas igrejas que existem mães que pegam a roupa do seu filho, ou mulheres que pegam a roupa do seu marido e levam para frente do altar. Quer dizer, a loucura, isso é atitude de fé. É elas pegando a estaca e dizendo: eu não tenho mais no que crer, mas eu só tenho o Senhor para acreditar, então eu vou utilizar aquilo que eu creio, que é a palavra. E elas trazem, colocam no altar, acreditando que Deus, de alguma forma, vai agir por meio daquela roupa. E Deus, Ele é tão ilimitado que Ele age, Ele faz, Ele opera, porque Ele não tem limite. Ele é poderoso para fazer, Ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse, para que seu nome possa ser glorificado. E ele faz isso, e a Bíblia diz que Jacó se torna muito próspero, muito abençoado, mais do que Labão. Porque por mais que o nosso adversário queira atrasar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, se a gente se apegar a Ele, Ele nos faz chegar no local que Ele quer, sem precisar barganhar, sem precisar pedir. Ele opera um milagre. E após isso, Deus manda Jacó voltar, regressar para sua terra. E ele se levanta, conversa com as suas esposas, Lia e Raquel, para poder regressar à sua terra. E nesse regresso, Labão fica sabendo, vai atrás dele. Eles fazem um novo acordo. Até que Jacó entra em um momento de medo, de pavor. Por quê? Ele estava voltando para o lugar aonde ele foi realmente Jacó. Aonde realmente ele foi o enganador. Aonde o reconheciam como alguém que não tinha crédito nenhum como palavra de homem, vamos dizer assim.
porque ele enganava. E com isso trouxe medo para Jacó. E ele vai orar ao Senhor. Apresentar ao Senhor em oração. Apresentar ao Senhor para que o Senhor pudesse ser com ele. Para que o Senhor o protegesse. Para que o Senhor testificasse e confirmasse mais uma vez a palavra liberada em Betel. Ele ora ao Senhor. E acontece algo lindo na vida de Jacó. Porque quando ele menos espera, quando ele achou que já tinha se limitado, o encontro de Betel foi só aquilo dali, foi o suficiente. Deus vem e surpreende Jacó. Quando ele está passando no val de Jaboque, a Bíblia diz que ele se depara com um varão. Este varão luta com Jacó durante toda a madrugada, até raiar do dia. Você percebe que para a gente conseguir certas coisas, nós precisamos nos posicionar como Jacó? Insistir, persistir. Ele passou a noite toda segurando, lutando, agarrando e dizendo: me dá uma bênção, me abençoa. Ele passou perseverando e o Senhor está falando hoje aqui nesta manhã com a gente, dizendo: porque você quer parar? Persevera, avança, não para. Mas Késia está mais complicado do que eu imaginava. Continua lutando. Ao arraiar do dia virá um novo dia e haverá uma novidade de Deus para você. Permaneça. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo em meu nome e vos será feito. Eu sou a videira verdadeira e vocês sem mim nada podeis fazer. Insista, persevera. Faça como aquela mulher que se apresentou diante do juiz iníquo. Me dá, eu preciso, resolve a minha causa. Não desista, não abra mão. Eu não sei o que você nesta manhã está apresentando diante de Deus ou durante esses dias. Não sei se é a tua casa, a tua família, um filho, eu não sei o que é. Mas o Senhor hoje está dizendo para você: lute como um Jacó. Lute como um Jacó, mas entenda que ao raiar do dia há uma nova identidade gerada por Deus para você. Jacó luta com aquele homem, aquele anjo, ao qual pode ser o próprio Jesus, pois só ele tem o poder de mudar o nome de alguém. Ele agarra, ele insiste, ele não abre mão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. A luta dura uma noite, mas ao raiar do dia tem uma novidade da parte do Senhor. E quem sabe é hoje. Quem sabe a tua noite não foi nada fácil, mas hoje ao raiar do dia você está no val de Jaboque e está aqui dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor comigo, eu preciso do Senhor nesta causa. Ele está dizendo: insista, porque o que eu tenho para você é transformação maior do que você imagina. A insistência de Jacó foi tanta que ele prevalece. Não que Jacó consegue ser superior ao Senhor, mas que o Senhor assim permitiu que ele prevalecesse. O anjo toca na juntura da coxa de Jacó, porque é impossível passarmos uma noite inteira na presença dele e não termos nenhuma experiência para contar. É impossível passarmos uma vida toda na presença dele, no val de Jaboque, oh aleluia, e não ter a vida transformada.
Ele poderia sair dali como ele saiu mancando, mas sempre que alguém olhava para Jacó dizia: ele manca porque se encontrou com Deus face a face. Ele manca porque Deus transformou de Jacó para Israel. Ele manca porque a transformação que Deus fez na vida dele foi tão grande que todos que passam e batem o olho entendem aquilo que ele encontrou no Val de Jaboque. E sabe o que significa Val de Jaboque no hebraico? Esvaziar-se. Era Deus dizendo para Jacó: antes de voltar para a terra onde você nasceu, Jacó, eu vou esvaziar de você, eu vou esvaziar do teu eu vou fazer você ser aquele que eu quero que você seja. Eu não quero um Jacó enganador, eu quero um Israel, um príncipe, aquele que luta com Deus, aquele que sabe, oh glória a Deus, a potência que tem diante dele. Calaio que ele mandaragasse, que ele mandaraia. Oh, glória a Deus. Hoje o Senhor está nos convidando a nos esvaziar no Val de Jaboque. Antes de voltar para casa, se esvazia. Jacó, você não vai voltar como um enganador, você vai voltar como Israel. É qualidade de príncipe Jacó. É qualidade de quem sabe quem é diante de Deus. É qualidade de alguém que tem postura, de que não desanima, não abre mão, mas que persevera, que vai adiante, que continua. Se esvazia. Se esvazia porque a promessa está sobre a gente. Mas antes o Senhor está dizendo: coloca para fora. Deixa esvaziar o velho Jacó. Deixa esvaziar o medo. Deixa esvaziar o pavor. Deixa esvaziar o trauma de infância. Deixa esvaziar as palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Deixa sair, deixa ir embora, porque a partir deste momento é Deus transformando, te dando a novidade de vida, fazendo você ter uma nova identidade diante dele. Somente ele tem o poder de mudar o nosso nome. Somente ele tem o poder de dar uma nova identidade para a gente. É somente Jesus que consegue nos tirar de um ambiente ao qual ninguém poderia nos dar nada e dizer: eu tenho ele como Israel diante da minha presença. Eu tenho uma promessa liberada sobre ela, sobre ele, e esta promessa eu vou fazer cumprir. Mas antes eu vou esvaziar Jacó para se tornar Israel. Oh, glória, aleluia. Se apegue com o que o Senhor falou para você, mas entenda que em meio ao processo, Ele vai precisar que você se esvazie da velha mulher e do velho homem, para que possa adquirir a bênção maior liberada por Ele, para que possa alcançar um nível maior ao qual Ele tem liberado. E não se trata apenas de bens materiais. Essa bênção, ela é muito maior do que isso. Porque a bênção liberada pelo Senhor, ela abrange em tudo. É um todo, é saúde, é família, é alegria. Oh, a bênção liberada por Ele é sem medidas. Não tem limite. Quando Ele resolve abençoar, não tem quem amaldiçoe. Oh, levanta a mão aí e amaldiçoa o povo. Profeta, oh Deus, o profeta virou e disse: não possa amaldiçoar a quem Deus abençoou. Contra Jacó não vale encantamento, contra Jacó não vale obras feitas, contra Jacó não tem maldição, porque sobre Jacó há uma promessa, sobre Jacó há uma palavra, sobre Jacó há um Deus que cuida dele, há um Deus que cuida de Jacó, há um Deus que cuida de Jacó. Deus cuida da gente. Ele cuida da nossa casa. Não duvide daquilo que Ele liberou em Betel para você. Não duvide, não duvide. Por mais que o processo seja difícil, se agarre com o que Ele disse. E sabe o que aconteceu? Mesmo com a coxa deslocada,
Jacó foi abençoado. Por quê? Porque esvaziou-se de si. Porque entendeu que ele precisava ser uma nova criatura de verdade para poder ser lembrado em toda a história e estar entre a família patriarcal. E ser lembrado como os heróis da fé. Quer ter uma história lembrada? Mais do que ser lembrada como alguém bem-sucedido, é ser lembrado como alguém que foi abençoado e teve encontro com Deus em Jaboque. É alguém que olha e diz: ela é uma mulher de oração, ele é um homem de oração, ela é uma mulher de fé, ele é um homem de fé. É alguém olhar para você, a juntura da coxa está deslocada, mas dizer: pastora Nery, você teve encontro com Deus. Sim, eu tive, por isso que eu tenho essa marca aqui, porque eu tive encontro face a face com Ele. Hoje o Senhor está nos marcando nesta manhã e dizendo: todos que olharem para você não verão mais Jacó, mas verão Israel. Entenderão que o encontro de Jacó no Val de Jaboque foi Deus dizendo: a minha palavra permanece de pé. A minha palavra permanece de pé. Você crê nisso? Então esvazia-se hoje aqui. Põe para fora. Diz para ele. Porque Jacó fez isso. Ele falou: perdoa porque eu sou miserável. Perdoa porque eu sou limitado. Perdoa por quem eu fui. Perdoa porque eu fiz. Perdoa porque eu não acreditei. Perdoa, eu não sei qual é o tipo de palavra que você tem a liberar, mas o Senhor está falando hoje aqui. Libere a palavra, porque por certo, conforme você abre a sua boca dizendo para Ele, confessando para Ele, Ele está preparando hoje uma experiência maior para você. Ele está preparando uma experiência maior na tua família, na tua casa. Quando você chegar na tua casa, Esaú não vai querer mais te matar, mas vai te dar um abraço e vai dizer: oh irmão, como eu estava com saudade. Por quê? Porque esvaziei de mim mesmo e entendi que quem tem que reinar sobre mim é Ele. Quem tem que brilhar sobre mim é Ele. É a presença dEle que faz a diferença. João disse que diminua eu, que eu não apareça, mas que todavia Ele cresça, que Ele cresça sobre a nossa vida, ao ponto de quem queria nos matar, nos olhe e nos diga: eu te amo, oh aleluia, que possamos chegar ao nível de diminuir tanto diante dEle, ao ponto de que Ele cresça tanto diante de nós, que quem olha pra gente não nos veja, mas veja a presença dEle brilhar, veja a presença dEle esvair, veja a presença dEle, a água viva que jorra, a água viva que faz gerar fonte dentro da gente, para que o nome dEle possa ser glorificado e exaltado. Se coloque de pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Há uma promessa. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou fazer assim mesmo. Mas lembra aí ao seu irmão, à sua irmã e diz: há uma promessa. Deus tem um encontro contigo no Val de Jaboque. Deus tem um encontro contigo no Val de Jaboque. Ele tem um encontro contigo, oh glória a Deus. Ele quer transformar a tua história. Ele quer fazer você alguém referencial para esta geração. Mas Késia, a minha idade já se foi. Pode alguém se olhar assim? Deus está dizendo: não limite aquilo que eu posso fazer e além. Não limite aquilo que eu posso fazer mais
maior na tua vida. Eu ainda posso, eu ainda tenho poder, eu ainda tenho autoridade de fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou, você alcançar coisas que você nunca pensou, você ver seu filho, sua casa liberta. Eu posso fazer. Creia nisso. Se agarre a isso. Saia daqui acreditando que enquanto vocês passou a noite, hoje aqui, o Senhor está tendo um encontro contigo. Ai, aleluia! Ele está tendo um encontro contigo. E você vai chegar, mas vai chegar diferente, Jacó. Você vai chegar, mas vai chegar como Israel, como príncipe. Alguém que tem postura diante de Deus, alguém que é diferença, alguém que é referencial. Você acredita nessa palavra? Você crê? Você crê que Deus é aquele que visita, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que opera, Deus é aquele que governa, Ele é aquele que, oh, aleluia, tem poder no céu, na terra, no inferno. Ele tem a chave da morte, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele pode fazer existir aquilo que não existe. Ele pode fazer além daquilo que a gente imagina, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu preciso que você saia daqui nessa manhã, mas saia voltando como um príncipe, como uma princesa, sabendo quem foi quem te chamou. Mas sou limitada, Kézia, sou pequena demais. Quem consegue lutar com o anjo e consegue receber uma bênção maior, não pode se colocar como alguém desprezível. Deus está lembrando quem você é diante dele. Deus está lembrando quem você é diante dele e está dizendo: eu posso te fazer ser quem você nunca imaginou ser diante da minha presença. Se você crê nessa palavra, acredita e diz: Kézia, eu preciso me esvaziar mesmo. Eu preciso colocar para fora, eu preciso botar para fora tudo isso que eu carreguei durante tanto tempo, ou durante esses dias, ou durante essa noite, eu não sei, mas que você precisa esvaziar hoje aqui, para que você possa pegar a sua nova identidade nele de uma forma extraordinária e voltar para casa diferente.